Fala galera, graça e paz, tudo bem? Eu sou o pastor Natanael, sou pastor aqui da Igreja Batista da Restauração Jardim Aeroporto, onde eu e minha esposa Rosinete pastoreamos praticamente há 9 anos, estamos aí caminhando, ok? E nós sempre compartilhamos aqui um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e nós temos abordado a igreja local. E nós abordamos essa semana que se passou um tema muito relevante e importante que nos edificou muito. O tema era o que ocupa sua mente. Nós falamos que eu e você temos que assumir a responsabilidade daquilo que ocupa a nossa mente. Na verdade, nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres responsáveis por aquilo que nós permitimos de alguma maneira adentrar em nossa mente. Na verdade, todos os nossos esforços, eles estarão direcionados para aquilo que ocupa a nossa mente, ou seja, é de suma importância que você ocupe a sua mente com coisas boas. Eu usei um texto da palavra, onde o apóstolo Paulo, quando ele está preso em Roma, ele escreve algumas recomendações aos filipenses. E o capítulo 4, o versículo de número 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em outras versões fale que ocupe a mente de vocês. Eu e você precisamos entender essa recomendação que o apóstolo Paulo está dando aos filipenses. Ele olhava para uma igreja que estava correndo um risco de se perder em si. Havia alguns atritos, havia alguns grupos se dividindo ali na igreja. O verso 2 ele fala a respeito de duas mulheres que não estavam tendo a mesma maneira de pensar no Senhor. Ele pede a um companheiro, a um obreiro, que auxilie essas duas mulheres a terem a mesma maneira de pensar no Senhor. E aqui no verso 8 ele diz: olha, se algo tiver de ocupar a mente de vocês, que seja algo correto, amável, verdadeiro, puro, correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ou que essas coisas ocupem a mente de vocês. Ou seja, queridão, você que está me ouvindo aí, você precisa se posicionar como homem e mulher responsável por aquilo que ocupa a sua mente. O que você tem lançado na sua mente? Você tem se alimentado do quê? É muito importante você pensar essas coisas. E aí o Senhor ele me trouxe algumas palavras, porque na verdade Provérbios 23:7 vai dizer: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Como o homem pensa consigo, assim ele é. Ou seja, o que você pensa é de suma importância para a sua vida. Aquilo que ocupa a sua mente é de suma importância para a sua vida. O apóstolo Paulo ele já diz em Romanos capítulo de número 12, verso 2, que a transformação ela ocorre em nossa vida pela maneira de pensar. Ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, há muitas pessoas querendo experimentar a transformação, mas não querem mudar a maneira de pensar. O que eu quero despertar em você, e foi isso que nós tentamos abordar na nossa igreja local, é que nós como igreja, nós como cristãos, nós homens e mulheres, precisamos entender que aquilo que ocupa a nossa mente determinará os nossos passos. Ou seja, tem muita gente dando com a cara na parede porque ocupa a sua mente com o que é negativo. Era isso que o apóstolo Paulo ele estava alertando aos filipenses. Ele diz: olha, vocês correm o risco de ocupar a mente de vocês com briga, com distrações, com coisas fúteis, sendo que vocês precisam ocupar a mente de vocês com coisas boas, com coisas saudáveis. Por quê, meu irmão? Aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que está ocupando a sua mente, aquilo que você pensa de alguma maneira irá como um imã puxar os seus esforços em direção a ele. Eu sempre digo, nossos esforços estarão direcionados para aquilo que ocupa a nossa mente. Me faz lembrar a palavra de Lucas 24, quando fala a respeito dos dois discípulos a caminho de Emaús. Lucas 24, verso de número 13 ao 15, depois do 21 ao 25, vai falar que no terceiro dia, no domingo da ressurreição, dois discípulos estavam deixando Jerusalém e indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A palavra diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús,
a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A palavra diz que eles conversavam no terceiro dia, no domingo da ressurreição, ou seja, havia um assunto em mente, havia um assunto na mente deles. Qual era esse assunto? Pensávamos nós que era ele, ou não era ele, ou estávamos enganados, ou ele está demorando, fomos enganados, entendemos errado. Ou seja, qual era o assunto que estava na mente deles? A morte de Jesus, a crucificação, a morte, o sepultamento de Jesus. Mas era o terceiro dia, era o domingo da ressurreição, e eles estavam aqui ansiosos, eles estavam aqui precipitados. Ou seja, o que ocupava a mente desses dois discípulos a caminho de Emaús era a interrogação, era a dúvida. E o que nós vemos aqui? Que realmente isso era verdade, porque o verso 21 diz: e nós pensávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, eles estão dizendo: olha, nós estamos pensando sobre isso, porque outrora nós acreditávamos, outrora nós acreditamos, mas agora é o terceiro dia. Ou seja, nós pensávamos que era ele, está no passado, nós não pensamos mais. Ou seja, o que está ocupando a mente desses dois discípulos a caminho de Emaús é um ponto de interrogação gigantesco, a ponto de levá-los a abandonar Jerusalém e ir para o povoado de Emaús. Mas aí Jesus encontra esses camaradas na beira do caminho, e Jesus começa a conversar com eles. Jesus fala: olha, por que o semblante de vocês está caído? O que está acontecendo? E grave isso, o semblante deles estava caído, ok? E você melhor do que eu sabe que quando o nosso coração está alegre, ele formoseia o rosto. Quando o nosso coração ele está feliz, o nosso rosto ele fica formoso. Mas o texto diz que o semblante estava caído, não havia formosura no rosto desses dois discípulos. Eu quero crer e aqui acredito que o coração deles, a mente deles estava cheia de dúvidas e interrogações. E olha como que os nossos esforços estarão direcionados para aquilo que ocupa nossa mente. Os camaradas estão saindo de Jerusalém, são discípulos, é o terceiro dia, é o dia que o Senhor falou que iria ressuscitar, mas como o que está ocupando a mente deles é a dúvida, é a incerteza, eles estão abandonando Jerusalém e indo embora. Aí Jesus encontra eles, e o que Jesus fala para eles no verso 25? E lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Olha o que Jesus falou para eles: como vocês custam a entender, como vocês são nécios, ou em outras palavras como vocês estão sendo desprovidos de conhecimento. Ou seja, vocês estão deixando Jerusalém porque está faltando conhecimento, está faltando algo na mente de vocês, vocês estão esquecidos, vocês são nécios, desprovidos de conhecimento. E aí esses camaradas começam a conversar com Jesus, e a palavra diz que Jesus começa a expor a eles, desde o Pentateuco, desde os escritos de Moisés aos profetas. Depois Jesus vai ceiar com eles, e aí Jesus some, Jesus desaparece. Aí os olhos deles se abrem, porque os olhos deles estavam como que impedidos. Mas depois que Jesus semeou a palavra, depois que Jesus lançou boas novas no coração deles, depois que Jesus expôs-lhe as escrituras, a palavra diz: e ceiou com eles, a mente, o entendimento deles abriram. O que eu quero dizer para você, querido, isso é muito sério. Dependendo do que ocupa a sua mente, você pode desistir de propósitos eternos. Sabe o que a gente vê de pessoas desistindo de coisas grandes de Deus para a vida delas, porque elas permitiram que algo negativo ocupasse a mente delas. Sabe, você que está assistindo esse vídeo, você precisa assumir a responsabilidade daquilo que ocupa a sua mente, e você precisa começar a se posicionar como um homem e uma mulher que vai começar a regar a sua mente, a introduzir na sua mente
coisas saudáveis, coisas boas, coisas vindas do trono, porque você tem que ser um guarda da sua mente. Você tem que ser como uma porta giratória de um banco. Sabe a porta giratória do banco, que não entra qualquer coisa com você? Assim tem que ser a sua mente. Não é qualquer coisa que entra, não é qualquer pessoa que fala, porque dependendo do que ocupa a sua mente, seus esforços estarão direcionados a isso. Há um tempo atrás nós falamos a respeito, 2 Samuel capítulo 13, vai falar a respeito de um dos filhos de Davi, Aminon. Aminon desenvolve aquela paixão doentia pela sua meia-irmã Tamar, e a palavra diz que é isso que está ocupando a mente dele. Aí de repente Jonadab vem dar um conselho para Aminon, e Jonadab fala para Aminon saciar o seu desejo. E aí Aminon, ele se direciona, ele se esforça, ele vai ao encontro da sua vontade, que foi potencializada por Jonadab. Ou seja, grava isso, camarada, grava isso, casal, grava isso, jovem, você que está me ouvindo. Aquilo que ocupa a sua mente irá sugar os seus esforços em direção a ele, em direção a isto, em direção a isso que está governando a sua mente. Ou seja, eu e você precisamos entender o que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses: ocupe a mente de vocês com coisas boas, com coisas saudáveis. É preciso, porque nós, como seres humanos, em nossos conflitos, em nossos traumas, às vezes nos perdemos, e o campo de batalha é a nossa mente, e nós precisamos nos levantar como soldados que irão de alguma maneira proteger a nossa mente das investidas, dos dardos inflamados, dos pensamentos contrários à vontade do Senhor. Só para você entender, Provérbios 4:23, olha o que diz. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. A NVI, sabe? Almeida Corrigida Fiel diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23, na King James, na versão King James, diz assim: acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. Olha como eu e você precisamos proteger e guardar a nossa mente, o nosso coração. Por que, querido, eu estou dizendo isso para você? Porque dependendo de como está o seu coração, a sua vida seguirá esses passos. Olha o que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Está falando da sua mente, está falando do seu entendimento, querido. Por isso eu quero que você entenda isso. As grandes batalhas da nossa fé, as grandes batalhas entre fé e incredulidade vão ocorrer no campo da mente. Aí tem uma palavra em 2 Coríntios 4:4, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. O Deus, diminutivo aqui no minúsculo, Satanás, o Deus dessa era cegou. Quem é o Deus dessa era? Satanás. São tudo isso aí que o inimigo tem lançado hoje em dia. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. Olha que fala, não fala que apagou nem que arrancou, mas fala que cegou. Por quê? O seu entendimento é como uma visão, querido. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo vai ter luz, mas se os olhos forem maus, o corpo vai estar em trevas. Quantas pessoas, elas enxergam diferente, o entendimento delas não vê saída, o entendimento delas não vê escape, o entendimento delas não vê solução. E a Bíblia diz que se os olhos não forem bons, é trevas que você vai viver. Mas diz que se os olhos forem bons, o corpo vai estar cheio de luz, de vida. Ou seja, a estratégia de Satanás é qual? A estratégia de Satanás é cegar o entendimento, é cegar a sua mente, para que o mundo não possa ver, para que o mundo não possa compreender, para que o mundo não possa entender e nem aceitar o evangelho. Porque o que a palavra está dizendo? Ele cegou o entendimento para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe uma estratégia no mundo espiritual: cegar o seu entendimento,
para que o evangelho não alcance a sua mente, porque se o evangelho alcançar a sua mente, o evangelho vai trazer luz. E se o evangelho trouxer luz, você não vai estar perdido, você não vai estar cego, você vai saber onde pisa, você vai saber de onde veio, aonde está e para onde você está indo. Então, a grande sacada de Satanás é cegar o seu entendimento, para que você não compreenda, não aceite, para que você não veja, para que você não abra as portas do seu entendimento para o evangelho. Porque se ele conseguir fazer isso, ele te tem nas mãos dele. Por quê? Por que, talvez se pergunta? Porque se o homem entender o evangelho, o homem vai ter luz. E se o homem tiver luz, ele não vai ser enganado, não vai ser desviado do seu propósito. Então, a nossa mente, ela precisa se abrir para a palavra de Deus. Você que está me ouvindo, você tem que ter tempo para a palavra de Deus. O Salmo 119, no verso 105, diz: lâmpada, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Você está entendendo? Se a palavra está sendo a sua bússola, ou seja, se ela está entrando, se ela está sendo semeada na sua mente, meu irmão, sabe o que eu quero dizer para você? Você não estará em trevas e escuridão, porque lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor e luz para o seu caminho. Ou seja, você vai começar a adquirir fé. Você vai começar a andar por fé. Você vai começar a olhar para as circunstâncias não com os olhos naturais, mas como um homem e uma mulher com fé. Porque Romanos 10, 17 diz o quê? Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero que você entenda isso. O inimigo, ele tem uma grande estratégia: ocupar a sua mente com aquilo que é porcaria, ocupar a sua mente com aquilo que não vem do alto, com aquilo que não é de Deus, ocupar a sua mente com coisas transitórias e passageiras, porque aí ele consegue desviar você de ocupar a sua mente com coisas oriundas do alto, com uma palavra vinda do trono de Deus, com coisas saudáveis. Aí ele ocupa a sua mente com coisas que não valem nada, com coisas que a traça corrói, que a ferrugem destrói, porque ele sabe que se você ocupar a sua mente com a palavra de Deus, aquilo que ocupa a sua mente, entenda isso, seus esforços estarão direcionados para aquilo que ocupa a sua mente. Grava isso, querido. Olha o que a palavra diz em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Como que nós entendemos o propósito de Deus para a vida do homem? Pela fé. Pela fé entendemos. Então tudo que o inimigo quer é que você não tenha fé. Tudo que o inimigo quer é que você não ouça a palavra de Deus, que você não leia a palavra de Deus, que você não tenha tempo para a palavra de Deus. Porque se você tiver tempo para a palavra de Deus, você vai ter fé. E se você tiver fé, você não vai estar na escuridão, você vai estar sobre a luz. Porque a palavra, ela é lâmpada, ela é luz. Você tem que entender isso, brother. Olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Coríntios 10, 4, 5. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Quais são as armas da nossa milícia? As nossas armas, as armas que usamos, não são carnais, mas elas são poderosas para a demolição de fortalezas. E diz aqui que as armas espirituais que Deus nos dá, ela derruba raciocínios. Olha o que diz, eu li na Almeida atualizada, a King James diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero dizer para você, querido, que se você começar a ocupar a sua mente com a palavra de Deus, se você começar a ocupar a sua mente com coisas saudáveis, com o entendimento de Deus, com coisas que Deus se alegra, Deus vai começar a prover a você armas poderosas espirituais, armas que você vai destruir raciocínios, pensamentos negativos. Qual que é a melhor estratégia para eu destruir um pensamento negativo?
me apossar de armas espirituais, me apossar do escudo da fé, me apossar da palavra de Deus, me apossar de uma vida de oração, me apossar de um bom livro que vai acrescentar em minha vida, sabe? Entenda isso. As armas com as quais lutamos não são humanas, 2 Coríntios 4, 10, 4 e 5. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Existem pensamentos que irão surgir aí na sua mente, que você só vai consegui-lo subjugá-lo debaixo dos pés do Senhor, sobre os seus pés, se você estiver revestido com armas espirituais. Por que você está dizendo isso, pastor Natanael? Porque tem muita gente ocupando a sua mente apenas com coisa negativa, meu irmão, só com coisas que não vai lhe acrescentar nada. Esse vídeo é uma chamada de Deus para a sua vida, para você começar a ocupar a sua mente com conhecimento, ocupar a sua mente com coisas boas, ocupar a sua mente com metas saudáveis, ocupar a sua mente com tempo com Deus, tempo de oração, leitura de um bom livro, fazendo um bom curso, sabe, pensando na sua profissão, pensando na sua família, ocupe a sua mente com coisas boas, com coisas saudáveis, ocupe a sua mente com a palavra de Deus, ocupe a sua mente com um tempo a sós com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te revestir com armas espirituais, e essas armas espirituais que Deus vai te dar, que Deus vai colocar em suas mãos, você vai destruir fortalezas, você vai destruir pensamentos que outrora te escravizavam, você vai jogar por terra pensamentos e vãs filosofias que tentam te confundir, mas você precisa ocupar a sua mente com aquilo que é saudável, puro, bom, com a palavra de Deus. Aí você diz talvez para mim, pastor Natanael, qual o conselho que você dá para mim começar a ocupar a minha mente com coisas boas? Eu quero rápido correr aqui, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 ao 2, fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, aqui está dois conselhos para você ocupar a sua mente. Primeiro, busque as coisas que são de cima. Comece a buscar as coisas de Deus para a sua vida, os planos, os propósitos de Deus. Comece a buscar as coisas de Deus para o seu coração, para a sua mente. Segundo lugar, verso 2 de Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meu irmão, eu não estou dizendo para você abdicar da sua vida terrena. Você é pai, mãe, filho, tem obrigações, mas eu estou falando a respeito do que governa a sua mente. É que tem pessoas que não têm tempo para Deus, não tem tempo para uma vida de oração, não tem tempo para congregar, não tem tempo para ir à casa do Senhor a orar, para estar em comunhão com os irmãos, não tem tempo para ser afiado por alguém, não tem tempo para ser preparado, direcionado, não tem tempo para receber direções proféticas para a sua vida. Você precisa de pessoas que darão destinos proféticos a você, meu irmão. Entenda isso, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. E aqui, olha o que diz, o que fazer para guardar minha mente, o que fazer para ocupar minha mente com coisas saudáveis. Eu quero dar para você aqui, Salmo de número 1, o que diz o salmista? Olha o que o salmista fala, no Salmo de número 1, ele diz assim, rapidinho, vamos finalizar o vídeo agora, que o vídeo ficou grande, mas é o que a gente abordou na nossa igreja. Eu estou falando da melhor maneira possível, e acelerando, diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você precisa começar a ocupar a sua mente com a palavra de Deus, sabe? Se você quer de alguma maneira desfrutar dos propósitos de Deus para a sua vida, você que está me ouvindo, você precisa ocupar a sua mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Por quê? Porque nós vivemos num tempo que mais tem distrações para ocupar a sua mente, e esse é o grande problema. Quando surgir as intempéries da vida, os vendavais da vida, a sua mente ela vai tentar capturar algo para te revestir.
ela vai tentar capturar algo para te proteger, e aí só vai ter distrações terrenas. Mas a Bíblia diz que se você buscar as coisas do alto, se você pensar nas coisas do alto, meu irmão, quando o dia mau chegar, você vai saber que você não está sozinho, que o seu Redentor vive, porque você ocupou sua mente com coisas saudáveis, você ocupou sua mente com a palavra de Deus. Pense nisso. E aqui eu fecho. O Salmo 73 vai falar de Asaf. O Salmo 73, a partir do verso 1, vai falar que Asaf, ele quase tropeçou e caiu. E por que Asaf quase tropeçou e caiu? Porque Asaf, ele ocupou a sua mente com aquilo que não deveria ocupar. A palavra diz no Salmo 73 que Asaf, ele começou a olhar a prosperidade do ímpio, e isso começou a ocupar a mente dele. E quando ele permitiu que isso ocupasse a mente dele, ele quase tropeçou e caiu, porque ele começou a questionar: por que essa pessoa prospera? Se ela não teme a Deus, por que essa pessoa está avançando? Se ela não busca a Deus? E eu que busco a Deus estou aqui passando por isso. A Bíblia diz que por isso ocupar a mente de Asaf, ele quase tropeçou e caiu, até que ele entendeu, até que ele compreendeu que as coisas não eram como ele estava vendo. Então, dependendo do que ocupa a sua mente, todos os seus esforços estarão direcionados para isso. E não se esqueça, aquilo que te vence te faz escravo. Se aquilo que te vencer vai fazer de você escravo dele ou escravo dela. Então cuidado, se esse pensamento te vencer negativo, você vai ser escravo dele. Agora, se esse pensamento, se essa visão do Evangelho, se essa visão do céu te vencer, se o Evangelho alcançar a sua mente, ocupar a sua mente, fique tranquilo, você vai ser escravo da palavra de Deus. E a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Deus te abençoe, assuma a responsabilidade do que ocupa a sua mente.